Oi gente, tudo bom? Eu sou a Aline, professora de gastronomia aqui da Faculdade Senac Florianópolis e hoje a gente vai fazer um pão rocaido. Ele é um pão bem fofinho que fica muito bom com hambúrguer. Vamos lá? Para fazer o pão, o primeiro passo é a gente fazer o tangsong, que é uma pastinha feita com água, leite e farinha de trigo. A gente vai colocar no fogo, assim que engrossar a gente desliga o fogo e ela já está pronta. Deixa esfriar para adicionar no pão. Então eu começo colocando leite, a água e já junto a farinha de trigo. Aí eu misturo primeiro esses três ingredientes para daí sim ligar o fogo e evitar que fique gruminho no fundo. Agora eu fico mexendo o tempo todo até formar uma pastinha. Ó, então aqui a gente já tem a pastinha, eu desligo o fogo, vou transferir para um bolzinho para deixar esfriar, para daí sim colocar na massa do pão. Então agora a gente vai começar fazendo a massa do pão. Para isso eu vou colocar primeiro todos os ingredientes secos. Eu tenho o sal, o açúcar, o fermento biológico seco e eu misturo essa primeira parte. Agora eu vou acrescentar o leite, um ovo, uma gema e a pastinha que a gente fez anteriormente. E começo a misturar todos os ingredientes. Quando tudo já estiver incorporado, eu vou levar para a bancada e vou começar a sova do pão. Para sovar, eu vou sempre empurrar a massa e trazer de volta para mim. Ela é uma massa um pouco mais mole, é normal que fique assim grudenta, mas conforme for sovando, ela vai soltar da mão. Para facilitar esse processo, se você tiver uma batedeira planetária, tu pode fazer também. Usando o batedor de gancho, você vai começar a misturar na velocidade baixa e depois que os insumos se incorporarem, você coloca na velocidade média e deixa bater até desgrudar do bol. Ó, aqui a massa ela já começou a criar estrutura, ainda não tem um ponto de véu, que é quando você estica, ela não rasga. Nesse momento a gente vai acrescentar a manteiga. A manteiga está em ponto pomada. Por que a gente coloca agora? A manteiga ela retarda muito o processo de desenvolvimento do glúten. Então é sempre importante a gente colocar quando o glúten já começar a se formar. Então aqui eu coloco a manteiga e volto a sovar. Esse tipo de sova aqui ele chama slap and fold, que é quando a gente puxa a massa, bate e joga por cima dela mesmo. Esse processo vai fazer o glúten que está aqui nessa farinha trabalhar, ele evolui bastante. Então ele fica mais fácil, exige menos força física e tu vai só bater e jogar por cima dela mesmo. Pega, estica, bate e joga por cima dela mesmo. E vai fazendo isso até ela desgrudar. Aqui dá pra ver que ela já tá desgrudando mais da mão e da bancada. Então aqui eu sigo fazendo a sova, batendo a massa, até ela ficar lisinha dessa forma. Para eu testar o ponto, eu vou pegar a massa e vou esticar. Aqui ela não está mais rasgando com facilidade, ela já forma o ponto de véu, que é quando a malha glutínica, o glúten desse trigo, ele foi evoluído. Então é isso aqui que a gente precisa. Agora eu vou bolear então, vou guardar no meu bol, tampar e deixar essa massa dobrar de tamanho. Gente, eu não consigo precisar para vocês o tempo que vai demorar para fermentar, porque depende muito da temperatura ambiente. Se tiver um dia mais quente, ele vai fermentar rápido, em torno de meia hora, 40 minutos. Se for um dia frio, pode levar até 1 hora, às vezes até 1 hora e meia. O fermento ele reage com a temperatura, então a gente agora espera ele dobrar de tamanho, é mais visual do que tempo. Gente, aqui a massa já fermentou, já dobrou de tamanho. Então o que a gente vai fazer é separar as porções do pão. Eu jogo um pouquinho de farinha em cima, aí só vou empurrar para ela soltar mais fácil de dentro do bol. Vou colocar também um pouquinho de farinha na bancada e vou virar. Ela já está bem fermentada, dá para ver o sinal de fermentação dela. Eu vou tirar um pouco o excesso desse ar. Ó, tem bastante fermentação. E vou porcionar essa massa. Aqui a gente vai fazer visualmente, mas você pode fazer também pesando. Você pesa aqui a massa e divide pela quantidade de pães que você for fazer.
Então, para eu bolear, eu vou pegar essa parte lisinha, deixar para baixo, vou esticar e juntar aqui no meio. Agora eu viro de ponta cabeça de novo, tiro o excesso de farinha e com a mão em formato de conchinha eu vou colocar em cima e vou girar, pressionando contra a bancada, porque isso vai fazer com que essa parte aqui de baixo fique junta e que o pão fique lisinho, ele ele estica bastante. Aí eu vou dar uma apertadinha para achatar, para ficar como o formato de um pão de hambúrguer e vou trazer para uma assadeira, aqui ela tá untada só com óleo. Esse pão que a gente está fazendo, ele é bom para comer hambúrguer porque ele é bem macio. Outros pães que ficam legais também é o pão brioche, porque ele tem uma característica também bem fofa, o pão de leite, ou se você gosta de uma casquinha mais crocante, pode fazer a mesma massa de um pão de trigo, mas modelar ela redonda. Aqui os pães já fermentaram, eles já cresceram mais do que da hora que a gente boleou, então eu vou passar uma misturinha de gema com leite em cada um deles para trazer brilho na hora que assar. Para dar um acabamento, ficar bonitinho, eu vou colocar um pouquinho de gergelim preto por cima deles. Você pode colocar também gergelim branco, pode colocar ervas secas, também vai ficar bonito. Agora a gente deixa assando a 180 graus até ele ficar bem douradinho. Pão pronto. Agora é só finalizar o hambúrguer com o professor Bruno. Obrigado, Aline. Os pães ficaram muito bons, muito bonitos mesmo, de verdade. Mas agora é minha vez, vamos lá. Meu nome é Bruno Maia, eu sou professor aqui do Senac Florianópolis. Eu dou aula de hambúrguer e coquetelaria. E agora vamos fazer um hambúrguer especial com esse pão também, para o Dia Mundial do Hambúrguer. Então vamos lá, vou trazer meus ingredientes. Agora com os ingredientes aqui, a gente vai fazer o nosso hambúrguer especial para esse dia. Vai ser um hambúrguer com carne, queijo coalho grelhado, rúcula e nossa receita secreta de hoje, uma geleia de bacon. Vai ficar sensacional, vamos lá! A gente vai começar aqui no fogão agora com a geleia de bacon. Eu vou começar botando um pouquinho de manteiga para acrescentar um pouco mais de gordura nessa preparação. E vou entrar com o bacon já cortadinho em cubo. Ele bem cortado, bem fininho. Como ele vai fritar bem, não precisa ter tanto padrão no corte, ele vai perder bastante, né? Mistura ele bem e deixa ele fritar bem agora. Aqui, ó, essa espuma é um reflexo dela que ele tá fritando na própria gordura dele mesmo, assim, na própria gordura do bacon. É excelente essa espuma aqui pro bacon. Mostra que ele vai ficar crocante. Aqui eu cortei a cebola, ela bem fininha, e depois passei a faca grosseiramente mesmo. Aqui ela vai murchar dentro desse bacon. Ela vai trazer um pouquinho de textura para mim também dentro dessa geleia. Aqui eu vou botar uma colher de vinagre. Eu quero que ele tire um pouco aquela gordura que ficou queimada no fundo, ficou grudada no fundo. Então eu vou jogar o vinagre aqui, ó. Vou dar uma raspada nela aqui, ela já vai começar a desgrudar o fundo. É exatamente isso que a gente quer. Botou o vinagre, deixou ele levantar aqui, agora a gente acrescenta 2 colheres de açúcar mascavo. Mistura bem e deixa esse açúcar agora caramelizar um pouco. Eu sempre gosto de jogar o açúcar primeiro, para ele dar uma caramelizadinha rápida já. Mas na sequência eu já acrescento um pouquinho de água. E agora essa água e o vinagre já limpou o fundo da panela. E esse fundo da panela acrescenta um sabor excelente para nossa geleia. Agora aqui, ó, é deixar ele em fogo lento para dar um pontinho mais caramelizado. Para essa geleia em específico, eu gosto de usar açúcar mascavo. Ele, além de acrescentar cor, ele tem um sabor mais acentuado do que o açúcar refinado normal. E pro bacon é legal ter esse sabor bem acentuado. Então, açúcar mascavo é o melhor açúcar hoje pra gente fazer essa geleia. Então, olha como ela já deu uma escurecida na própria geleia mesmo. Isso é excelente. E aqui tá pronto já a nossa geleia. Aqui eu vou reservar ele enquanto a gente vai fazer os próximos passos.
nossa geleia já está pronta, agora eu deixo ela reservada e ela volta no final da montagem. Agora a gente vai fazer a nossa carne. Aqui a gente está usando um blend de acém e costela. Ela traz uma quantidade de gordura ideal. Acém é uma carne bem boa para hambúrguer, custo-benefício bem legal. E um segredo que a gente usa, quando for fazer a nossa carne, é jogar a carne de uma mão para outra. Para quê? Com força assim, para jogar, para tirar o ar de dentro da carne. Porque se eu não tirar esse ar, na hora que ele for esquentar, ele vai estourar a carne, vai rachar, vai quebrar. Isso deve ser bem comum quando a gente faz hambúrguer, que ele costuma quebrar e rachar. Aqui eu vou fazer essa técnica, vou jogar de uma mão para outra e vou tirar esse ar de dentro. E a partir daqui agora eu posso modelar essa carne. Aqui a gente está com 150 gramas de carne, é uma quantidade bem legal, bem boa, do tamanho do nosso pão. Vou modelar ele aqui, ó, bem redondinho, dar uma ajeitadinha nas pontas. E aí ele já está modeladinho, tá perfeito. Uma sugestão é sempre deixar a carne maior do que o tamanho que você está esperando. Ó, aqui eu vou fazer ele maior, mas ele vai encolher. Então a gente já considera quando ela encolher. Deixei ela bem fina, bem menor, tá? Eu vou jogar só um pouquinho de manteiga aqui na frigideira. Aqui a gente está com a frigideira bem quente. Eu vou acrescentar a carne. Só pelo barulho a gente já sabe que ela está bem quente. Porque o que eu quero aqui? Eu quero grelhar a carne, eu não quero cozinhar ela. Se eu botar essa carne numa frigideira mais ou menos quente, ela vai cozinhar a carne. A gente perde suculência, a gente perde textura, sabor. E aqui, ó, como ela está bem quente, ela vai selar a parte de baixo da carne. Agora a gente joga o tempero. Até então era só carne. Agora a gente joga nosso sal temperado. Enquanto isso, agora a gente vai aquecendo o pão. A gente já pode fazer isso. Agora eu vou cortar o pão sensacional da Aline. Obrigado, Aline. Essa parte aqui eu sempre deixo ela maior, porque ela vai sustentar todo o peso do hambúrguer. Então ela precisa ser maior. Se ela for muito fina, ela desmancha o fundo. Aqui, ó, eu só vou passar um pouquinho de manteiga, porque eu quero selar esse pão. Eu quero que ele fique fechadinho. Aqui a frigideira já está ligada. Só vou acrescentar direto ele aqui. E é isso. Agora, enquanto isso, a gente já pode virar a nossa carne. Ó, aqui, ó, quando ela dá essa coladinha no fundo, é perfeito, mostra que ela realmente grelhou a carne. Essa crosta aqui, ó, isso aqui é sabor. Isso aqui é sabor, ela acrescenta muito sabor à carne. A gente chama isso de reação de Maillard. É quando tu carameliza a proteína da carne, isso é sabor. Aí a gente vem com o nosso sal temperado de novo e bota do outro lado. Se a gente fosse usar agora um queijo mussarela ou cheddar, esse seria o momento de colocar, para ele derreter. Ó, já está aquecendo o pão. E daqui a pouco ele já vai dar uma douradinha no pão. Agora, como a carne já está na fase final dela, eu vou tirar a carne e vou colocar nossa fatia de queijo coalho aqui para dar uma dourada. Eu vou reduzir o fogo e vou deixar ele dourar. Enquanto isso, eu vou deixar minha carne descansando aqui rapidinho. Ó, vamos ver como é que tá o outro lado? Aqui, ó. Aqui a nossa fatia de queijo coalho, ela já deu essa tostadinha que é excelente, é esse sabor que a gente quer para dentro do nosso hambúrguer. Vamos ver como é que tá nosso pão aqui. Ó, ele já tá tostado aqui. É isso que a gente quer também, mais sabor. Todo esse escurecimento que rola aqui ou no queijo é sabor. Então aqui, ó, ele já deu essa tostada e é legal também porque ele segura os líquidos da carne. Não deixa aquele pão encharcado no fundo. Agora todos os nossos ingredientes estão prontos. Ó como é que tá nosso pão, tá bem tostadinho. Agora vamos para a montagem. Então vamos lá, vamos para nossa montagem. Vamos começar então com a base do pão. A nossa carne grelhada dos dois lados. Agora a gente vem com o nosso queijo coalho, totalmente tostado, douradinho, maravilhoso. Agora a gente vai vir com as folhinhas de rúcula. Ela traz um amarguinho que é bem legal para essa receita. Agora a gente vai com o nosso ingrediente final, nossa geleia de bacon. Vou botar aqui. Não tem dó não, pode botar bastante. Que nunca é demais. Fechou? Nossa geleia. E a gente finaliza com o nosso pão. E esse é o nosso hambúrguer. Então, pessoal, essa aqui é a receita que eu trouxe para vocês. É um hambúrguer do nosso Dia Mundial do Hambúrguer. É uma receita fácil, bem tranquila de fazer e vai ser uma explosão de sabor. Eu quis trazer uma receita que fugisse um pouco do tradicional, alface, tomate, mussarela. E vocês viram que é muito tranquila, muito rápido e muito fácil de fazer. Então, façam em casa e marquem a gente. Valeu, até mais!